paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um dia estamos na presença do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Hoje é dia 13 de junho de 2023. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, quero vos chamar a atenção da palavra de Deus. Quando você ouvir essa live, você dê um joinha, se inscreva no nosso canal, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É o amor de Deus em favor das almas, das nações, em favor de mim, de você, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, vamos falar no Apocalipse sobre o amor de Deus, capítulo 20 e o versículo 11 ao 15. Diz a palavra de Deus: o juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aleluia. Vi também os mortos, grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Então abriram-se livros, ainda outros livros, o livro da vida. Foi aberto e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregara os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado dentro do lago de fogo. Meus amados e queridos irmãos, irmãs e amigos ouvintes, nisso se dê o grande amor de Deus para com o homem, para com a mulher, que Deus o criou. Tal maneira que ele nunca deixou o povo dele, porque ele o criou pela sua bondade, sem aviso. Toda a vida no Antigo Testamento, os profetas falavam por intermédio de Deus. Deus sempre falou. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada que nos orienta. É como um mapa que nos conduz à vida eterna, às mansões celestiais. E ele chama João e arrebata e mostra para ele o que iria acontecer nos últimos dias. A situação, e disse para ele: João, olha bem, alguma coisa forte, segura, que está perto de mim. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, vírgula, de cuja presença fugira a terra e o céu, vírgula, e não se achou lugar para eles. Veja bem, meus amados e queridos irmãos, João está observando, está sendo recebido uma revelação de Deus. O céu, a terra, não se achou lugar para eles. Não se achou lugar. Fugiram, de cuja presença fugiram o céu e a terra, da presença desse Deus, e não se achou lugar para ele. Amados e queridos irmãos, o amor de Deus é muito grande. Ele está dizendo para João: João, avisa para o homem, para a mulher que eu criei, que se ele for exaltado, ele não pode ficar diante de mim. Ele e a terra também não pode ficar diante de mim. A glória é minha, pertence a mim, desse Deus. E eu quero dividir com este homem.
João, eu vou mostrar para você tudo o que você deve falar com eles, com muito amor, para que eles ouçam essa palavra e não fiquem com medo, porque isso é coisa que acontecerá no final dos tempos. Aqueles que foram achados com essa falta, esses serão punidos. Tá bom, João? Olha, João, para ver o versículo 12, João. Fala para o meu povo. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. João avisa para o homem, para a mulher, para a igreja, para os livres, para os compromissados com a minha palavra. Esses livros foram abertos, está aqui. Diga para eles que tudo que eles fizerem na terra está escrito aqui nesse livro. E não há quem possa dizer não fiz. E não há quem possa dizer ele não merece, não merece. Porque está escrito e aqui o juízo é justo. Serão julgados um por um, segundo as suas obras. Diga para o homem se ele matar, se ele roubar, se ele adulterar, se ele mentir, se ele estuprar, se ele for homem afeminado, a mulher for lésbica, se ele for drogado, se ele passar droga, tirar a vida humana, tiver o coração duro, tiver o coração mau, está tudo escrito aqui nesse livro. E naquele dia eles vão chegar aqui, são colocados aqui diante. E não tem como dizer, eu não fiz. Está registrado no livro. Diga para o homem que lá embaixo, ele pode driblar a sociedade, os políticos, a lei, os juízes, os pastores, os sacerdotes, mas aqui não. Diga para eles que sejam sinceros, sejam fiéis, porque eles vão chegar aqui e serão julgados segundo as obras que fizeram aqui na terra, lá embaixo. Deus, ele está dizendo a esse mundo assim, olha, o crente fiel e verdadeiro, o nome dele vai estar escrito no livro da vida. Mas aquele que não se encontrar escrito no livro da vida, esses homens que pecam, essas mulheres que pecam, o seu corpo, minha irmã, meu irmão, fala para ele que por tempo foi feito para glorificar o nome do Senhor. É templo e morada do Espírito Santo. Fala para eles voltar-se para dentro de si e dizer toda obra que eu fizer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Seja feito aqui na terra, vai chegar diante do céu. Mas toda obra que eu fizer, que entristece o Espírito Santo, será anotada. Isso, essas obras, é que vai tirar o homem ou a mulher, o obreiro, o pastor, aquele que toma ceia, aqueles que evangeliza, que prega a palavra de Deus, aqueles que ora pelos enfermos, essas obras más que vai tirar da presença de Deus. Então, avisa para o meu povo, para os meus homens e as mulheres, jovens e crianças, que todos estão aqui diante de mim, grandes e pequenos, e serão julgados. E aqui foi aberto os livros, cada livro tinha seu tipo de pecado, feitos aqui na terra. E o homem está na frente de Deus, e diante do seu pecado, e o seu nome foi chamado e foi procurado. Você está condenado ou você está respondendo por esses atos.
E aquele que não foi achado quando abriu outros livros, todos os livros segundo foi o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O que estará escrito nos livros de Deus sobre a minha vida? O que está escrito nos livros de Deus sobre o meu fazer, sobre o meu caráter, sobre a minha vida cristã? No meu tempo do passado, quando eu não conhecia a Deus, o Senhor lança para trás o seu corpo. E não lembra-se do meu pecado quando eu aceitei a Jesus, quando por Jesus for aceitado. Então, como está a minha vida hoje? Como está a sua vida hoje? Meus amados e queridos irmãos, eu vos amo. Pastores, eu vos amo. Eu também sou um pastor como você. Sou pequeno, mas eu entendo a palavra de Deus. Que Deus, Ele olha dos céus e diz para mim, para você, para nós, para a igreja: sede santo. Sede santo, porque como é santo aquele que vos chamou. Porque no livro da vida, seu nome vai estar escrito. Mas se você viver prostituindo, mentindo, olha para o meu altar. Olha para o lugar aonde você está na igreja. Olha para a posição que você foi colocado. Eu não estou dizendo para você, meu amado irmão e irmã, que você deveria descer do altar, mas desce diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia e conceda os dons espirituais nas tuas mãos, nas minhas mãos, porque Jesus Cristo veio para curar o mundo, para salvar as almas, para ressuscitar os mortos, para curar os enfermos, expulsar os demônios. E ele subindo aos céus, ele deu autoridade à igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja, e Deus ama o mundo. E quantas vidas que não podem estar no livro da vida até hoje, porque estão roubando, estão matando, estão prostituindo. Quantos homens, quantas mulheres estão sendo lésbicas, homossexuais, prostituição, adultérios, mentiras, chocarrice, bebedeiras e usando drogas. Quantos corpos se prostituindo, quantos homens e quantas mulheres se doando o corpo que é templo do Espírito Santo para outras pessoas. Amados, esse nome não pode estar escrito no livro da vida desse jeito. Mas se eles entrarem, se você entrar, se ela entrar, se nós entrarmos na presença do Senhor Jesus, lembra-se de o mar, os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Não tem, irmãos, não tem como nós pararmos e falar: depois da morte não tem julgamento. Depois da morte tem julgamento. A morte, o mar vai entregar os seus, o além vai entregar os seus, aleluias. A morte, além entregarão os mortos que nele há, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Já imaginou esses ladrões, salteadores que morrem, trocando bala com a polícia, estuprando as mulheres e crianças? Amados, ele morreu. Parece que resolveu o problema. Não. Naquele dia, João viu esse povo, grandes e pequenos, diante de Deus. E vai ser julgado, um por um. Deus não tem pressa. Deus na eternidade não está preocupado quanto tempo vai demorar para fazer essa obra.
ele vai curar, ele vai julgar a todos. Então a morte e o inferno foram lançados dentro de um lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aqui, meus irmãos e irmãs, veja que João viu a morte e o inferno que foram lançados dentro do lago de fogo. Veja bem, essa é a segunda morte. Então o inferno não vai existir no porvir, porque ele foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Tá entendendo? Então não tem aquele negócio, a pessoa não vai morar no céu, vai ficar no inferno. Não. O inferno existe. Mas no final, João viu, Deus o chamou e disse, tá vendo? Olha, a morte. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aqui, meus amados irmãos, é um alívio. A morte, o inferno, o mal foi lançado lá no lago de fogo. E João viu. Deus chamou a ele, me levou e revelou essas coisas para ele. Ele está avisando por muito amor para o homem. Se você suportar a luta na terra, tudo for passar pelas provas, aqui você vê aquele que tentou te matar, Satanás, o inferno que tentou persuadir a sua vida, foi lançado lá no lago de fogo. Mas o seu nome está escrito no livro da vida. Se estiver escrito no livro da vida, ele dará a vida eterna com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, e se alguém, ali, meus amados irmãos, João viu, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, amados e queridos irmãos, após a morte física, tem uma morte espiritual. Aqueles que não foram achados, escrito no livro da vida, seja crente ou não, serão lançados no lago, dentro do lago. É a segunda morte. Essa morte é para aqueles que não forem salvos. Você, meu amigo, minha amiga, que não conhece a Jesus Cristo. Veja como Deus conhece os meus feitos e os feitos. Veja como Deus o ama, de tal maneira que ele está dizendo para João. Avisa para aquela vizinha, para o vizinho, para o amigo, para a amiga. O inferno e a morte foi lançado no lago de fogo. Mas aqueles que não fosse alguém, não for achado escrito no livro da vida, também será lançado. Foi lançado, não será, foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados e queridos irmãos, Jesus Cristo quer conceder à igreja o poder na palavra, o poder da cura, o poder do amor, que esse amor persuade as almas a chegar a Jesus Cristo. Você que tem um ente querido, que você gostaria que ele estivesse entrando na vida contigo. Se você não pode fazer nada, lembra-te de uma coisa: você tem joelhos, você tem a mente, você tem boca. Glorifique o nome do Senhor. Desce ao pó, ore a Deus, coloca esse irmão, essa irmã, essa família na presença do Senhor. E Deus, pela tua infinita misericórdia, porque você está clamando, ele vai alcançar esse ente querido seu e vai salvar, e vai tirar
dessa miséria que está passando e vai escrever no livro da vida. E naquele dia, essa pessoa vai entrar nos céus pela porta. Você que é pastor, você que é membro, você que é crente, que recebeu o Espírito Santo de Deus, você que participa da ceia do Senhor, você que é evangelista, você que é missionário, missionárias, apóstolos e apóstolas, você que é homens e mulheres de Deus, desce a pó no pó, com a boca no pó, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Lembra-se, a posição que Deus nos concedeu na igreja não é para sermos exaltados, não é para saber mais do que os outros. Não. A posição que Deus nos concedeu na igreja é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ele nos chama e nos concede o dom da cura, o dom da fé, o dom do amor, o dom da palavra, o dom das maravilhas. Porque tem pessoas enfermas, tem pessoas lançadas no lamaçal do pecado, tem pessoas cancerosas, tem pessoas tribuladas de espírito, tem muitas pessoas desenganadas pela medicina, e o Senhor não desenganou essas vidas. O Senhor não desengana. Tem pessoas que Satanás está agarrado dos seus pés para levar para o inferno, mas Deus não desiste desta pessoa. Ele nos cedeu a autoridade do Espírito Santo para que nós pudéssemos orar por essas pessoas, repreender as enfermidades, repreender os demônios. Se a pessoa for ser cego, Jesus Cristo cura para a glória do nome de Jesus Cristo. Ele confiou em mim, Ele confia em você, Ele confiou na igreja esse trabalho que Deus confiou nas suas mãos. Jesus Cristo não julga ninguém. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Ele quer apenas que nós dizemos para a pessoa: se você não estiver escrito no livro da vida, o amor de Deus é muito grande. Ele quer que você volte-se e seja escrito no livro da vida para entrar nos céus e viver a eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Olha, Deus preparou a morada eterna para ti, meu irmão e minha irmã. Deus preparou a felicidade para você, meu irmão e minha irmã. Jesus Cristo é poderoso, o nosso presidente da nação. Oramos por ele para que Deus o salve, para que Deus abençoe essa nação, para que Deus abençoe os presidentes, os governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, os senadores, juízes. Que Deus salve essa nação, que Deus abençoe os pastores, os grandes pastores, presidentes, que Deus dê graça do Espírito Santo e o poder que está nas mãos do Senhor seja concedida a cada pastor, cada homem, a humildade. Dê, Deus, a humildade nos corações dos homens e das mulheres, para a glória do nome do Senhor Jesus. Só com coração humilde, amoroso, possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, reconhecendo que somos falhos, reconhecendo que somos pó e cinza, mas Deus é superior a todas as coisas. Deus é com a igreja, Deus é contigo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos venham a ser salvos. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, Jesus Cristo vos ama, e Jesus Cristo está vindo para buscar a igreja. Por isso ele deixou escrito essas coisas em São João, e nos dias de hoje ele nos dá a revelação, pela graça, pela misericórdia dele, para que aquelas almas que ouvem e crêem
não pereça, mas tenha vida eterna. Minha irmã, meu irmão, você que um dia já participou da ceia, você que um dia pregou a palavra, você que um dia foi participante do Espírito Santo e que hoje está desviado, está desviada, bebendo, prostituindo, se drogando, volte-se para Cristo no dia chamado hoje, porque Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo, ele chora. O Espírito Santo intercede ao Pai com gemido inexprimível, porque Jesus Cristo, ele sabe que o fim de tudo isso, se não tiver o nome escrito no livro da vida, é a condenação eterna. E quando chega nesta hora, não tem mais como voltar para trás. Você quer ter o poder da cura? Clame a Deus, amando o seu semelhante. Quantos cancerosos, quantas enfermidades terminais, quantas pessoas poderiam ser salvos se o poder de Deus estivesse nas nossas mãos. E o Senhor vai cobrar de mim, porque Ele confiou em mim, o Espírito Santo. Ele confiou em você, pastor. E aqueles que creem farão as obras que Ele fez e faz obras maiores, porque Ele vai para o Pai e nós estaríamos aqui e Ele seria conosco todos os dias até a formação dos séculos. Que Deus abençoe a igreja e os pastores, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor.